Então o povo clamou a quem? Não, fala alto. O povo clamou a quem? E Moisés orou a quem? E o fogo apagou. Vamos de novo? Então o povo clamou a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Só isso. Moisés está enfrentando uma crise aqui. E essa crise é por excesso de responsabilidade nas suas costas. Você não sabe o que é ser líder, ainda mais de uma grande multidão como essa. Lá na igreja a gente está com quase 200 membros. Tem dia que eu estou surtando. Imagine Moisés com milhões. E o sogro dele chega para ele e diz: Moisés, divide as tarefas, as responsabilidades, porque senão você não vai aguentar. É muita coisa para você resolver, muita gente para você ouvir. Tu não vai aguentar. Mas Moisés, ele amava o povo. Amava o povo, mas o povo não valorizava Moisés. Ao ponto de um dia Deus olhar para Moisés e dizer: Moisés, eu não irei mais com esse povo. Aí Moisés diria assim: se tu não for com este povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Ele é corajoso. Eu não teria essa coragem, não. Aí Deus olha e diz: Moisés, eu irei contigo, eu irei com esse povo. Moisés era um camarada que amava o povo, se colocou na brecha para Deus usar ele de uma forma sobrenatural. Mas agora esse povo que ele pagou preço, foi usado por Deus, fez todas aquelas maravilhas, proezas, encarou Faraó, profetizou as 10 pragas, teve diante do Mar Vermelho. Porque diante do Mar Vermelho, eles estavam esperando um posicionamento de quem? Do líder. Porque Faraó está vindo atrás, o mar está na frente. Quem tem que tomar a decisão agora é quem? O líder. E Deus direciona ele: Moisés, toca a vara aí que eu vou abrir o mar. E Deus sempre sustentou o povo por intermédio de Moisés. E a Bíblia é bem clara a dizer que tudo que Moisés orava, Deus fazia. Se o povo estava com muito calor, Deus mandava uma nuvem. Está frio, coluna de fogo. Deus mandava, Deus alimentava aquele povo. Só que o questionamento aqui em Números capítulo 11 é porque o povo está cansado de comer só maná. Maná, ele vinha como grãos, o povo acumulava aquilo, tinha mais ou menos a cor marronzada. A Bíblia diz que tinha como gosto de azeite fresco. E olha o que a Bíblia, olha que interessante, Deus mandava a medida certa de cada dia. Deus não deixava eles estocar nada. Deus mandava a medida certa, porque sabia que se estocasse, estragaria. Não precisa falar para ninguém, deixa que eu falo, senão se tu falar alguém vai ficar chateado. Tem gente que Deus só dá a medida certa, e se dá demais estraga ele. Dá um glória para disfarçar, vai. Deus dá a medida certa, porque se der demais estraga o profeta. E olha aqui, agora o povo está questionando e começa a falar mal de Moisés. Como alguém consegue falar mal de alguém que tanto ajudou ele? Como alguém tem coragem de falar mal de alguém que Deus usou para tirar ele da escravidão, das amarras do diabo? Como tinha gente ingrata naquela época, também tem no dia da gente. Porque ingratidão nunca foi demônio, é falta de caráter. A gente quer espiritualizar a ingratidão, isso é demônio não, é falta de caráter. Moisés está ali no meio daquele povo e eles começam a falar mal de quem sempre ajudou, de quem sempre aconselhou, de quem sempre esteve na brecha da oração. E você olha para uma situação dessa e você diz assim: meu Deus, como alguém tem coragem de falar mal de quem só ajudou ele? Mas a Bíblia diz que eles se juntam e começam a falar mal de Moisés. E é interessante que parece, a Bíblia é atemporal.
A Bíblia diz, profeta, que eles se ajuntavam na porta das tendas. Tira o nome tenda e bota casa. Se ajuntavam nas portas das casas e começavam a falar mal de Moisés. Moisés nos tirou do Egito, que pelo menos lá tinha peixe, pepino, alho, cebola para a gente comer. Mas todas as vezes que Satanás quer confundir a mente de alguém, ele vai mudar a narrativa, ele vai mudar a história. E ele diz: eu estou seco de tanto comer maná. Realmente, no Egito tinha peixe, no Egito tinha alho, tinha cebola, tinha pepino. Mas no Egito eles eram escravos, não tinha direito a nada. Só que agora Deus usa Moisés para tirar eles de lá e está caminhando com eles para uma terra que mandava leite e mel. E eles começam a lembrar do Egito como se o Egito fosse bom. Eles começam a olhar de onde eles viviam como se aquilo fosse maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem está comigo, eu diga aleluia. Você parar, olhar para trás, desviar, não é mais sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, falta de inteligência. Porque depois de tudo que Deus fez na tua vida, depois de tudo que Deus operou milagre na tua vida, gente, te deram 20 anos, dos 20 não passa. Aí tu chegou nos 20, dos 25 não passa, passou dos 25, do 30 não passa. Tu vivia alcoolizado pela rua, o teu pé era mais preto do que a blusa dos irmãos. Vivia sujo, largado. Alguém te olhava e dizia que tu ia morrer nas drogas, na bebida, na prostituição. Jesus foi lá, te arrancou do Egito, te deu um banho de sangue, te fez uma nova criatura. No mundo as pessoas, esses funks mundanos, te chamavam de cachorra. Hoje Jesus te chama de ovelha e te dá carinho. Irmãos, ele foi lá no Egito, fez uma transformação, e nós não podemos esquecer. Eu me lembro ali em Gálatas capítulo 4, quando Paulo ele chega para advertir aquele povo, dizendo: vocês esqueceram muito rápido de tudo que eu ensinei para vocês, vocês esqueceram muito rápido de tudo que eu doutrinei vocês, e agora parece que eu virei inimigo de vocês, porque eu estou falando a verdade para vocês. Irmãos, eles começam a lembrar do Egito e botam o Egito como se fosse uma coisa boa. E às vezes eu vejo alguns crentes dizendo assim: a minha vontade é de parar e voltar a fazer tudo o que eu fazia antes. Gente, não é mais fraqueza, é questão de lógica, já é burrice. De onde Deus te tirou, o homem não podia ter te tirado. Quantos centros de recuperação os outros passam, quantas clínicas os outros passam. Olha a história da tua família e olha o que Deus fez na tua vida. Eu não posso olhar mais para o Egito como se o Egito fosse uma coisa boa. O meu alvo é o céu, o meu alvo é Jesus, o meu alvo é a nova Canaã, é a nova Jerusalém. Eu profetizo que Deus vai te dar força para você continuar de pé nesta peleja. Quem pode dar glória a Deus? Você não tem espaço mais no mundo. Tem lugares que não te cabe mais. Quem está comigo diga aleluia. Tem lugares que não te cabe mais. Um certo dia eu ouvi um testemunho de um pastor que ele disse: estou cansado, não quero mais, vou desviar, eu vou para a balada. E ele se arrumou todo, irmão, e foi para a balada. Quando chegou lá, uma moça veio chorando aos prantos, abraçou ele e disse: pastor, obrigado porque tu veio me buscar. Eu sabia que Jesus ia enviar alguém. Ele estava ali para curtir, mas quando ele chegou lá, uma moça abraça ele, porque ele entende que tem lugares que não cabe mais ele. Quando ele olhou, Deus estava usando ele dentro da balada para tirar aquela jovem daquele lugar. Você precisa entender que você está muito perto do teu milagre, você está a caminho do teu milagre, você está a caminho do teu propósito. Satanás está fazendo de tudo para ofuscar a tua visão, para te tirar dos trilhos, mas está repreendido em nome de Jesus. Olhe para mim, eles começam a olhar para o Egito como se o Egito fosse uma coisa boa. Irmãos, olhe para alguém e diga para ele: o Egito não presta não.
O Egito não presta não, Jesus já te tirou de lá, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Eu fui no nosso culto, na nossa filial lá de Paciência, e uma irmã chegou para mim, a dirigente, melhor dizendo, deu oportunidade para ela, e ela pegou o microfone e falou: eu queria contar um testemunho. Eu estava fazendo uma campanha de oração, orando muito, para Jesus fazer uma libertação na vida do meu filho. E quando eu estava cansado, exausto, uma amiga do trabalho olhou para mim e disse assim: vamos num terreiro que tem em Madureira, que lá tem uma mulher que vai fazer uma simpatia forte, uma obra lá, e o teu filho vai ficar bom, ele vai largar as drogas. E aquela serva de Deus, sabe o que fez, irmã? Saiu de lá e foi pro terreiro. Ela disse que quando chegou lá, o batuque estava batucando, o nego gritando, e aquela galera ali de lá, você já sabe como é que é. E ela disse que quando entrou dentro do terreiro, a entidade que estava rodando parou, olhou para a cara dela e disse: teu lugar não é aqui não. Posso te dizer uma coisa, você estava muito perto do teu milagre, o teu filho estava quase sendo liberto, porque tu botou o pé aqui, tu voltou para o final da fila. Ela saiu dali desesperada e ela disse: pastor, agora eu estou fazendo campanha, orando tudo de novo, porque o próprio demônio disse que eu voltei para o final da fila. Não olhe para o Egito como se o Egito fosse algo de bom para você. Deus está dizendo: permaneça no propósito que eu te coloquei. Aqui não tem peixe, mas tem a presença de Deus na tua vida. Aqui não tem dinheiro, mas tem Deus trabalhando na tua casa. Eu conheço gente que ganha 10 mil e vive mal. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e vive bem, porque não é sobre o que você ganha, é sobre quem você tem na tua vida. Quem está comigo, diga aleluia. Eu já estou parando. Eles começam a olhar, e agora eles começam a botar à prova a liderança de Moisés. Moisés não presta. A pior coisa do mundo é você se dar muito por alguém e essa pessoa te retribuir com ingratidão. Dói ou não dói, irmãos? E às vezes eu fico irado quando alguém diz assim: pastor, você ainda não acostumou? Como a gente acostuma com ingratidão? Jesus, me tira desse rolo. Na sombra. Como alguém acostuma com ingratidão? Alguém olhar para nós e dizer: o Senhor ainda não acostumou porque não passou na pele. Porque mais valioso do que investir dinheiro é investir tempo. Irmão, o tempo é muito precioso. Jesus disse que os dias iam se abreviar. Você já acorda, quando você vê, já está anoitecendo. Você gasta tempo de oração, você gasta tempo com aconselhamento, e de uma hora para outra alguém vira as costas. Pastor Alexandre, Deus está falando contigo na Sarápia. Alguém vira as costas, inventa mentira, arruma situações que nem existiu e começa a caluniar. E parece que você nunca fez nada pelaquela pessoa. Parece que você nunca investiu nada naquela pessoa. Dói, dói, dói. Mas Jesus te trouxe aqui para aliviar esse peso da tua alma. Quem está comigo, diga aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu sei que dói, mas Deus está trazendo bálsamo para o teu coração. Deus está trazendo, não abre a tua boca para se justificar. Porque todas as vezes que você se justifica é porque você está aceitando a acusação que estão fazendo sobre você. Fecha a tua boca e deixa Deus te justificar. Porque essa conversa mal contada vai cair por terra. Eu vou falar, eu sou profeta, eu tenho que liberar isso. Essa mentira vai cair por terra. Pastor, conta 16 dias, porque uma máscara vai cair por terra. Tem um enganador que vai ser envergonhado. Tem uma mentira, uma conversa. Ai, estou todo arrepiado. Meu Deus, que Jesus vai jogar por terra e vai trazer uma justificação. Ui. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. Começa a botar a prova. Eles começam a colocar a prova e começam a falar mal de Moisés. Sabe o que Deus faz? Profeta, sabe o que Deus faz? Ele acende o fogo. Eu conto até 3, você grita: acendeu o fogo. 1, 2, 3. Mais alto, diga 1, 2, 3.
Deus acende o fogo na última parte do arraial. Deus não acende no meio, Deus não acende do lado nem do outro. Ele acende na última parte porque Ele sabe de onde começa a conversa fiada. Mistério, Ele é lindo, Ele está aqui, eu estou vendo Ele. Ele sabe de onde começa, Ele sabe de onde procedeu tal coisa. A Bíblia diz que o Senhor acende o fogo. E depois, varão, vou pregar para tu. Olha aqui para mim. Depois que o Senhor acende o fogo, sabe o que eles fazem? Procura quem? Moisés. Ah, Jesus é lindo. O fogo acendeu. O bicho está pegando. Posso falar no vocabulário carioquês? O bicho está pegando, a chapa está esquentando, o pau está quebrando. E eles lembram de quem? Moisés. Mas Moisés não prestava? Moisés não era ruim? Moisés não era a pior pessoa da face da terra? Mas eles lembram de quem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem já falou isso daqui, ó? Fulano só me procura quando está precisando. Quem já falou isso? As santas, ninguém falou, os santos, ó. Vamos de novo, quem já falou isso? Eu falo direto, só Jesus. Direto. Jesus me corrige, daqui a pouco eu esqueço e falo. Aleluia. Fulano só me procura quando está precisando. Fulano só procura quem lhe reconhece, quem tem Deus na vida. Tu está querendo que ele procure quem? O agiota? O traficante? A mãe de santo? O miliciano? Ele vai procurar quem tem de Deus para passar. Mas pastor, como ele reconhece? Uma hora atrás ele estava falando mal de mim. Maior do que palavras são atitudes. Com a boca ele fala que tu não presta, com a atitude ele está te ligando para te pedir oração. Mas pastor, quem faz isso é Deus, para mostrar que Ele é na tua vida. Ai, 3 pessoas deu glória, mas eu vou pregar para as 3. Você pode agarrar a mão de alguém e falar para ele: alguém vai te procurar essa semana. Tu tá com medo de falar, né? Olha para ele e diga para ele: alguém vai te procurar essa semana. Não precisa da glória não, só olha para mim aqui. Alguém vai te procurar esta semana. E quando fulano me procurar, pastor, eu já tenho um discurso preparado. Irmãos, eu não sei você, eu já ensaiei na frente do espelho o que eu ia falar. Quando fulano vir, eu vou já não estou sozinho não. Não pequei sozinho não. Eu falei: Jesus, eu vou falar isso, eu vou botar o dedo assim e eu vou falar. Já preparei os argumentos. Irmão, já viu quando? Agora é a era do digital, quando os outros mandam print da pessoa falando mal de você. E a pessoa vem, você quer jogar o print assim na cara da pessoa e o senhor fala: não fala nada. Eu não sei a geração de agora, mas os mais velhos lembram do caroço de cajá, não lembra? Que a gente engole, vai rasgando. Aí tu fala assim: senhor, não tem como engolir esse caroço não. E o senhor fala: beba uma colher de azeite. A gente quer fazer um juízo de valores e já prepara o discurso. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou me desabafar, eu vou jogar tudo na cara que está entalado aqui dentro de mim. Aí quando a pessoa vem, o Espírito de Deus diz assim: já viu, irmão, quando tu está pronto para falar, mas o anjo trava a tua língua? Quem já passou por isso? E depois a gente sai da situação com raiva, porque a gente não falou o que a gente queria. Dá um glória para disfarçar, vai. Jesus, eu queria falar, mas tu não deixou eu falar. Porque se tu falar, tu vai estragar o que Deus tem para fazer. Agora era para dar glória. Se tu falar, tu vai estragar o que Deus que vai fazer. Olha aqui, a gente já prepara tudo. Pastor, quando fulano me procurar, o que eu vou fazer? Eu conto até 3 e você grita: orar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pastor, quando alguém me procurar, eu vou fazer o quê? 1, 2, 3. Você só vai orar. Porque se você ferir ele da forma que ele te feriu, você vai estar mostrando que você é igual a ele. E quem está em Cristo, minha irmã linda, nova criatura é.
Você é diferente. Quando te procurar, bota pra dentro. Pastor, eu só recebo no portão vai embora. Não. Bota pra dentro. Mas vai botar olho grande nas minhas coisas. Vai nada. Jesus já brindou os móveis, o sofá, já brindou a televisão. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Bota pra dentro, faz o café. Não dá chá não, café. Café tá caro, mas Jesus está te abençoando para comprar. Prepara um cafezinho, manda buscar um bolo, bate um bolo ali na hora, massa pronta, você sabe fazer. Prepara a mesa, alguém não vai entender nada. E no final de tudo que tomar o café, quando alguém pensar que tu vai falar o que tu quer, você vai olhar para ele e dizer, vamos orar? Você vai botar um ponto de interrogação na cabeça de alguém. E Deus vai mostrar que você é diferente. Não fale nada, só olhe no rosto de alguém, por favor. Olhe, você tem coragem? Olha pro olho dela, pro rosto dela. Não tem botox, não tem plástica, mas tem um brilho do Espírito Santo. Olha para ela e diga, você é diferente, tá? Oh, aleluia. Vale um glória a Deus? Ah, como a gente quer falar. E eu te falo uma coisa, quando nós calamos, eu já estou terminando. 3 minutos eu encerro. Quando a gente cala, Deus faz. Eu tive um diácono na minha igreja, ele não era diácono, ele era diábono. Pegou essa? Diábono, porque ele era o cão. Irmão, homem perturbado, e falava para todo mundo que dízimo não estava na Bíblia, para de dar dízimo. Ele não dava e quem dizimava ele mandava parar de dar. O pastor está te roubando. Porque sempre tem um demônio desse no meio da igreja. Não é você que é o demônio, não, é que usa a tua língua de vez em quando. Aí ele começou, o Senhor falou, e ele fez uma arruaça, pastor, uma arruaça. E ele foi-se embora. Depois que ele foi embora, ele ia na casa dos irmãos dizendo, tu vai para lá? Encheu o bolso dele. Ai, irmão, se você soubesse como um pastor chora, tu não teria coragem nem de dar ouvido a alguém falando mal do teu pastor. Ser pastor é você assinar um termo de sofrimento. Às vezes alguém vê um pastor com um carro melhor, com uma casa boa, nada paga a nossa paz. Você dorme com um problema e acorda com 5, 6, 7. Melhor deixar essa história para lá, né? E ele fez, e foi diminuindo o dízimo. Pessoas foram sumindo. E um dia Deus tomou um vaso e disse assim, eu vou ferir um homem. Eu vi uma espada entrando aqui e vindo até aqui nele. Eu não sei se você acredita, eu também não acreditei. Passou alguns meses, Deus tomou outro vaso, está perto. Deus feriu um homem, outro vaso, que não estava nem no dia. Vou enfiar a espada aqui e vai vir até aqui. Eu falei, Jesus, o que é isso? Mas quando a gente ora, a gente não consegue ter raiva. Eu esqueci. E ele perturbando. E a apêndice dele estourou. Foi para o médico rasgou daqui, lavou ele, botou os órgãos para fora, lavou, botou tudo no lugar. De cirurgia foi um sucesso. Costurou ele, vai para casa. Chegou em casa, os pontos tudo inflamou, começou a abrir tudo, volta para o hospital. Chegava no hospital, secava tudo, tem alta, vai para casa. Chegava em casa, inflamava, abria tudo. Volta para o hospital. Nessas idas e vindas, o médico olhou para ele e disse assim, olha só, tu não tem que pedir desculpa a alguém, não? Tu não falou mal de alguém, não? Tu não feriu alguém aí, não? Porque eu não conheço esse negócio de crente, mas tem uma voz que fala para mim que tu tem que se consertar com alguém. Num culto de Santa Ceia, ele entra gritando, me perdoa, eu vou morrer. Cala e deixa Jesus te justificar. Jesus está falando com alguém aqui. Eu sei que doeu. Eu sei que feriu a tua alma.
Porque tem gente que fala coisas que a gente nunca imaginou fazer. Feriu, machucou, tu tá sangrando ainda. Porque quem olha você bonitinho não sabe a ferida que está por debaixo dessas vestes aí. Mas Jesus está dizendo para ti que alguém vai te procurar. Gente, eu estou falando isso aqui debaixo de um temor. Todos esses dias que eu preguei aqui, eu não senti esse temor, mas o Espírito de Deus está aqui. Diga glória a Deus. Alguém vai te procurar. Pastor Alexandre, alguém vai te procurar. E quando te procurar, ora. Abre as tuas mãos como de concha, Deus vai te dar. É profético. Palavra de oração. Deus vai te dar a palavra de oração. Fecha teus olhos e pega isso, pega isso. Deus vai botar as palavras certas na sua boca. Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Chega de sangrar. Essa ferida que está aberta vai ser cicatrizada. E eu libero sobre a tua vida como profeta que a glória da última casa será maior do que a primeira na sua vida. As decepções não vão trancar quem você é. Não vai paralisar. Não vai paralisar o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu sinto a graça. Feche os teus olhos e recebe. Vendo gente chorando aqui. Naroremaia. Não entendo o meu próprio agir. Meu Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois o meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu namorado. Liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço de pecado. Não enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Fica de pé, por favor. Terminei. Pastor Alexandre, vem aqui no altar, por favor. Profeta, consegue botar aquele versículo de novo para mim? Números 11, versículo 2. Então o povo clamou quem? Mas quem acendeu o fogo? Foi Moisés ou foi Deus? Foi quem? Mas por
Por que Jejum clamou a Deus? Por que Jejum clamou a Deus? Porque eles sabem que mesmo que eles clamassem, Deus não ouviria. Porque eles não têm intimidade com Deus. Então eles vão procurar quem tem. O que eles têm inveja não é desse telão lindo. Não é do teu carro. Os que eles têm inveja é da intimidade que você tem com Deus. Amandarash. Chorremácia, que lindo. Tô sentindo a graça. O problema nunca foi o que você tem materialmente. O que eles querem é o que você tem dentro de você, essa intimidade. Eles querem entender porque você ora e Deus responde. Porque você está igual Neemias, reconstruindo, edificando os muros. Ah, essa é a igreja da glória. E tem um Sambalate, Tobias, Gesem, de que avácia, dizendo: desce daí, desce daí, desce daí. Mas olha aqui para mim. Eles clamou. E a Bíblia diz que Moisés o quê? Orou. Tem diferença de clamar e orar? Vem cá vocês dois, vem cá vocês dois, corre aqui. Qual é a diferença de clamar e orar? Porque quem clama, grita. Mas vem cá, ele está gritando para quem eles estavam falando mal? Eu imagino quem está em volta olhando e dizendo assim: vem cá, ele estava falando mal de Moisés, agora ele está gritando agora: Moisés, ora aí, Moisés. Aí Moisés dobra o joelho e diga: Deus tem misericórdia. Aí sabe o que Deus faz? Tô arrepiado da cabeça aos pés. Apaga o fogo. Olhe para alguém e diga para ele: tem gente que só vai ter paz quando você orar. Pega na mão dele aqui desse lado. Pega na mão dele aqui, pastor. Quem está comigo, diga aleluia. Olha que coisa linda. Olha aqui, profeta. Tu vai cantar lá na minha igreja. Você vai me dar essa honra. Eles começam a gritar, mas Moisés vai orar ao Senhor. Deus apaga o fogo. Mas Moisés, se você ler os versículos seguintes, eles começam a orar e dizer assim: Deus, eu estou cansado. Depois você lê na sua casa. Você vai comprar uma Bíblia ali para você ler em casa. Senhor, eu estou cansado. Esse povo não fui eu que gerei. Quem gerou foi o Senhor. Eu estou cansado. Estou exausto. Aí Deus fala assim: Moisés, separa 70 anciões que eu vou te ajudar. Mas dos 70, no dia da reunião espiritual só foi 68. Quem está comigo, diga aleluia. Pô, aí tá ligado, aí tá lendo aí, ó. Mas no dia da reunião não foi 70, foi 68. Quantos foram? E os 68 que estavam ali, a Bíblia diz que Deus tirou o espírito que estava em Moisés, repartiu e mandou para os 68. A Bíblia diz que todos profetizaram. Diga, todos profetizaram. Não dê glória ainda. Mas eles profetizaram, mas só foi naquele dia. No dia seguinte, não tinha mais profecia, não tinha mais espírito, não tinha mais nada. Porque gente emocionada é assim, é coisa de momento. Ai, se alguém entendesse isso. Ele pula hoje, amanhã não pula mais. Ele trabalha na igreja hoje, amanhã não quer trabalhar mais. Tô vendo, Jesus, tô vendo. Já vi. Aí, olha aqui pra mim. Mas a Bíblia diz que 2. Se essa história de 2 pegar, a gente está feito. Fica ligado. Moisés está aqui e ficou 2.
Esses dois foi o quê? Eldade e Medade, que não estava na tenda, o nome não foi chamado, não apareceu a foto dele igual a minha aqui no telão, mas Deus estava usando ele no meio da arraial. E alguém diz, ó, Moisés está profetizando lá, e Josué, quer que eu cala a boca dele? Cala não, deixa ele profetizar. Quem dera que todo mundo fosse profeta. Preste atenção, se essa história de dois pegar, tá beleza, Jesus disse, vai de dois em dois, que se um cair o outro levanta. Você lembra de Moisés no monte, o povo no vale pelejando? Moisés está com a vara de Deus na mão, só que Moisés já está velhinho. Eu tô vendo os cabelos brancos aqui por trás, tá? Mas eu tô vendo aqui, tá crescendo. Moisés tá velhinho. Moisés não tem mais aquele fôlego que tinha antes. E qualquer um, até o novo, que se ficar muito com a mão levantada cansa. Mas Deus deixou dois, Arão e Hur. Segura aqui, ó. Segurou? Moisés está com a vara na mão. A nossa geração ia olhar para Moisés e dizer assim, Moisés, me dá a vara, que eu levanto a vara. Mas a vara não funciona na mão de qualquer um, só funciona na mão de Moisés. Vocês estão comigo no culto ou eu estou sozinho? A vara não funciona na mão de ninguém, só funciona na mão de Moisés. Então Deus coloca dois. Para o quê? Sustentar Moisés. Quem está comigo, diga aleluia. Deus levantou dois para sustentar Moisés. Bota o peso neles, Moisés. Solta o braço, Moisés. Mas tem dois que está sustentando. Tem dois que está segurando. Deus está enviando pessoas para sustentar os teus braços. Moisés, essa obra não para, o povo não perece, essa guerra já está vencida. A vara Deus colocou na tua mão. Pegue na mão de alguém e diga para ele, eu vou te sustentar. Levanta a mão dele aí para cima, diga para ele, eu vou te sustentar. Parado tu não fica, caído tu não fica. E eu quero te fazer uma proposta. Se quinta-feira que vem esse crente que está do teu lado falar que não veio pro culto,